E aí, João? Muito boa noite! Como é que tá essa Boa força noite, aí? boa noite, tá tudo bem, graças a Deus. E com você, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Tá certo, então. Vamos lá então? Professor, É. eu gostaria, por favor, na aula 14, Ah, não é bloco, é apostila? apostila. A aula 14 vai ser a página 144. Figura qual? 13B. 13B. Tá na mão. Isso. Pronto, porque assim, professor, aí eu tava vendo lá que a atenuação de Ripple dele, do LM, é 80 decibéis. É uma coisa impressionante, 10 mil vezes, né? Por volta de 10 mil vezes de atenuação, é uma coisa interessante. Sim. Aí a minha pergunta era assim, como é que nessa figura aí funciona a atenuação de Ripple? Isso é o que eu queria entender, assim, o processo da atenuação de Ripple no regulador de tensão. Bom, nessa demonstração aqui, a atenuação não é tão grande. O que acontece? O Zener ele tem uma tensão que a gente fala nominalmente, aqui vai ficar com 5,6 volts, legal. Ah, então aqui vai dar 5, perfeito. Se houver ripple aqui, aqui não tem ripple, então não tem aqui. O Zener, na verdade, ele estabiliza parcialmente. Como parcialmente, Mário? Parcialmente. Então, se houver uma subida da tensão aqui, eu vou subir um pouquinho aqui, que também vai fazer subir um pouquinho a coisa aqui. Eu estou falando disso aqui, eu não estou falando do CI, tá? Isso aqui é um resumão, tá? Uhum. Agora, pera lá. Ô Mário, mas tá subindo aqui, e aqui também sobe um pouco, se cair aqui também vai cair um pouco? Vai. Porque o Zener não é perfeito na tensão regulada. Ah, não é perfeito. Ele sempre dá uma pequena variaçãozinha aqui e óbvio que vai acompanhar a tensão de saída. Então o que eu tenho que fazer? Para fazer a coisa funcionar adequadamente, eu não uso o Zener. Eu vou chegar aqui, vou colocar transistores de polarização. Eu vou dar um exemplo para você, né? E colocar um outro transistor aqui. Então o que vai acontecer com esse transistor aqui? Ele vai receber, ó. Vamos dizer que a tensão aqui de entrada aumentou um pouquinho, tá? O ripple. A tendência, como eu falei aqui, é subir um pouquinho aqui, não é? Isso. Mas se subir um pouquinho aqui, vai subir aqui também, certo? Sim, senhor. Vai polarizar um pouquinho, então vai cair um tiquinho aqui. Caindo um pouquinho, opa, não vai subir daqui para cá. Porque aqui está caindo um pouquinho, cai mesmo? Não, porque na realimentação, isso aqui é uma realimentação negativa, eu faço com que essa variação desapareça. Então eu preciso de uma estrutura de polarização um pouco mais complexa para conseguir uma estabilização quase absoluta na saída, entendeu? É feito por realimentação. Tá certo então, professor. Pronto, estou. Obrigado então, agradeço. Isso aí até eu acho que a próxima aula, ou a 15 ou 16 eu vou ver isso daí, né? Com mais detalhes. Sim, essa vai. Questão da realimentação, né? Vai ver com mais detalhes, exatamente. A 15 e 16 aula. Pronto. Eu nem vou perguntar muito sobre isso não, que como ainda vou estudar, eu gostaria de tentar assim uma figura. Pronto, a figura 14, que eu tava. Porque assim, professor, aí ele está tomando como referência o ponto entre D1 e D3, está sendo a nossa massa, né? Certo. Aí o que acontece? Se eu pegar o preto do multímetro, a ponta preta do multímetro lá na massa, e medir lá no menos VCC, dá menos 12 volts, for lá no
no negativo do capacitor, dá menos 20. Sim. Aí no anodo do desenho da, no caso, menos 12,6 no caso, né? E ele vai medir menos 12,6. Aí assim, eu tava... Aí o que eu tava pensando é o seguinte, professor. Por que eu tô realmente essa questão de referência? Vamos supor que eu pegue a ponta do preto do multímetro estava, beleza, na massa, mas vamos supor que eu pegue a ponta preta do multímetro e coloque justamente aí, ela fica sendo minha referência. Aí quando eu vou medir, lá na massa vai ser 20, no menos VCC vai ser 12 e no DZ1 vai ser 12,6, ou seja, eu troquei a referência, eu mudei como é que chama? O sinal. As distensões continuam a mesma. Aí, por ter mudado a referência, eu mudei o sinal. Ele está correto, meu? Assim, Sim, perfeito. Tem várias formas. Assim, Tem várias formas de interpretar e essa é uma das interpretações para as tensões negativas. Você pode fazer isso aí também. Colocar tua ponta preta no menos 20 e o resto fica positivo. É isso aí. Aí eu tava pensando assim, professor, né, coisa aí. Rapaz, assim, por que que eu trabalharia com tensão negativa se é mais fácil trabalhar, pelo menos assim, normalmente trabalhar com tensão positiva? Aí eu fui ver a figura, aí eu pensando em tudo, aí tem a figura 15, isso pra mim, aí o senhor me disse, eu tô errado. Para mim teria sentido se eu tivesse uma mesma referência. Uma referência em comum, ou seja, uma referência em comum, como a figura 15. A figura 15 ela tanto uma referência comum com mais VCC, uma referência comum com menos VCC. Sim. Aí para mim isso faria sentido, né? Não, o que você fez está certo. É uma questão do que é melhor no teu cérebro para criar as ligações cognitivas. Mas assim, o que eu queria entender porque assim, se o pessoal voltou dessa maneira, tem uma forma de assim, eu quero entender assim, o que assim nesse sentido, como é que eu quero explicar? Quero perguntar como é que isso facilita, porque assim, isso é uma de realimentação, por exemplo, mais 30, menos 30, nos amplificadores. Então o pessoal faz isso porque de alguma forma isso deve facilitar, isso tem alguma vantagem, isso porque é só entender um pouco melhor, tá entendendo? Não é que... Não, você quer saber por que existe a tensão negativa ou porque a interpretação... Eu não entendi o que você quer. Eu preciso entender o que você quer. Pronto, porque assim, no circuito, por exemplo, é como se eu disse, se eu pegar, geralmente o pessoal quando bota um esquemático assim, do amplificador AB, né, que tem, por exemplo, mais 30 menos 30. Sim. Então se eu boto lá a referência no zero, eu boto a referência lá na massa, então eu vou medir mais 30, menos 30 e fazer as medições, beleza. Aí assim, mas se eu pegar a ponta do meu multímetro e botar lá no negativo, eu vou botar tudo positivo e vou destrinchando. Sim. O que eu quero entender assim por que o pessoal decidiram colocar a referência no CTPEP e botar mais 30 e menos 30. Então eu estou querendo entender a vantagem de se pensar dessa maneira. Não, isso não é vantagem alguma, isso é apenas um ponto de referência e a partir do ponto de referência você mede tudo que tem no equipamento. Entendeu? Quando medem, porque agora nem tensões eles estão mais medindo, né? Agora nem estão apresentando mais nada. Mas você coloca a ponta preta lá na referência, no terra, e sai medindo as tensões. Ah, deu negativo aqui, deu positivo ali, deu negativo aqui, e etc. Agora, o que você falou está perfeito. Você pode colocar a tua ponta preta no negativo e fazer toda a sua análise daí para tensões positivas. É isso aí. Pronto. Eu tava nessa questão de referência, eu estava até pensando no circuito, outra questão que eu estava pensando hoje, pensando assim, era que eu vi uma aula aí do colega,
o senhor tava falando que ele parece que tipo, onde era para botar 110, botou 30 volts e a saída 110, né? Botou uma sobretensão. Sim. Aí explorou o capacitor. Aí eu tava pensando assim, aí o senhor, não, tira o transistor diodo, né? Tira um diodo por veio para você ver e tal. Mas eu tava aí pensando assim, mas como é uma forma, se eu poderia usar o osciloscópio para eu matar um defeito na ponte, porque geralmente as pontes de água estão em si, né? De matar o defeito se é ponte, usando o osciloscópio, usando a lâmpada de série, né? Usando a lâmpada de série, beleza, vai cair 3 vezes, a potência 3 vezes maior, então ela vai cair ali uns 30%, né? Atenção. E aí o que acontece? Eu estava fazendo até uma simulação no LT Spice, e aí o que acontece, professor? Quando eu botava tipo assim um diodo em fuga, né, como se fosse fuga, ele voltando assim, o que acontece? Ele dava um semiciclo, tá entendendo? Tirando o capacitor de filtro, né? Ele dava tipo um retificador de meia onda. Aí assim, isso daí, professor, seria algo que seria, digamos assim, eu estou falando isso no caso no reparo na prática. Por exemplo, eu vejo que o capacitor estourou. Se o capacitor estourou, ele recebeu uma sobretensão, ou ele recebeu uma polaridade que não deveria receber, beleza. Então, para eu tirar essa dúvida em relação à ponte, aí, por exemplo, eu tirei o capacitor, porque eu sei que ele já está ruim. Eu poderia alimentar de novo com a lâmpada em série, e aí botar o osciloscópio no negativo na referência, na massa no negativo e no positivo, e verificar uma forma de onda, e aí já veria se a ponte está ali com problema ou não. Olha o que você falou. Você falou que o capacitor está inchado, não é isso? Ou não falou? Está inchado. Né? O que é ele estar inchado? Ou ele recebeu uma sobretensão, porque quando eu passo a tensão de isolação, ele começa a apresentar fuga. O que é uma fuga? É um escape de corrente que tensão aplicada por corrente circulando gera dissipação de potência, certo? Só que ele é uma panela de pressão, está todo lacrado lá, e aí ele começa a aquecer. O óleo começa a ferver, o encapsulamento ele começa o inchar. Vem do quê? Vem do aquecimento do óleo, ele começa a criar uma fervura lá dentro mesmo, e aí começa a inchar. E chega uma hora que ele estoura, né? Isso. Tanto que o capacitor eletrolítico foi feito na parte de cima dele com umas ranhuras para facilitar o estouro quando acontecem essas coisas. Mas peraí, é só quando a tensão ultrapassou? Não. Ele pode estar trabalhando normalmente lá no circuito e de repente começar a apresentar uma pequena fuga, porque ele já apresenta uma fuga normal, que o pessoal chama de ESR. Já apresenta, só que é mínima. Isso aí gera algum aquecimento? Gera, claro. Olha só, o ESR já gera algum aquecimento. Mas isso não leva ele à destruição. Mas com o passar do tempo, essa fuga pode começar a aumentar. Resultado, aumenta, ele vai esquentando, incha. Por isso que o pessoal busca os defeitos por visual, né? Coisa queimada, torrada, capacitor inchado, pelo amor de Deus. É uma forma de agilizar, mas é por isso. Então ele tem fuga por ter sido invertido, ou receber tensões invertidas, ou por sobretensão, ou por próprio defeito dele mesmo, que começou a dar uma fuga. Entendeu? Não, porque assim, eu falei o caso do capacitor, né? Porque ele pode, assim, é uma possibilidade. Uma das possibilidades é justamente ele tá do capacitor, ele pode receber uma polaridade invertida. Como é que ele vai receber uma polaridade invertida? Se ele tiver alguma fuga no diodo. Por isso que aí eu tipo assim, eu tô falando assim de usar o osciloscópio,
numa possibilidade, né? Digamos assim, numa possibilidade de, tipo assim, eu matar o defeito rapidamente, de que não é ponte, eu já elimino. Que é só botar o negativo ali, positivo, e eu olho a forma de onda. Já sei que sem o capacitor tem que ter aquela evolução aquisizinha. A forma de onda é fundamental e a interpretação dela mais ainda. Quando você tem um ripple aumentado numa fonte, o pessoal fala, o capacitor perdeu a capacitância. Não, o capacitor não perdeu a capacitância, está tendo uma fuga, né? Uma fuga e aí aumenta o ripple. Capacitor, perdeu a capacitância, só um lado da armadura entrou em curto, vai aquecer, não tem jeito, e aí ele vai acabar aumentando o ripple de qualquer forma. Então é fuga no capacitor. Entendeu? Só que aí você pega isso no osciloscópio, no ripple. O ripple está aumentado. Entendeu? Então, com o passar do tempo, você vai ver que as coisas vão ficando naturais, tudo tem uma lógica, mesmo na análise de defeito, tudo tem uma lógica. Tem defeitos realmente muito complexos, que a gente fala, não, eu sei analisar. Aí de repente você pega um defeito que é cabeludo, né? Que precisa de uma análise excepcional, também tem. Só que isso é um em cada 100, 200. Na verdade, você vai analisar as coisas de uma forma lógica e na maioria muito rapidamente. Tá certo, então. Porque assim, justamente a questão, como o senhor disse, quando a gente interpreta a forma de onda, então a variação, como eu disse, meu interesse é eu ser cada vez mais ágil para tipo o seguinte, fazer, entender e aí assim, justamente ter essa capacidade de, por exemplo, eu botei ali, né, já vinha o ripple alto, já não sei o que, tudo, como o senhor até fala muitas vezes na live, o problema do pessoal não é o osciloscópio ou visualizar, visualizar a forma de onda, colocá-la sincronizada na tela, a maioria já aprendeu. O problema é a interpretação. Então, por que a pessoa encosta? Porque não sabe ligar os botões? Não, ele perde lá 10, 15, meia hora, 1 hora, já sabe. O problema é que ele não sabe interpretar. Aparece uma forma de onda. Antigamente, tinha bastante formas de onda nos esquemas. Hoje não tem quase nada. Então você tem que saber o que você vai encontrar ali. Tem mais essa ainda, hein? Tem que saber o que você vai encontrar. Se você coloca o osciloscópio num ponto que você não faz a mínima ideia do que tem, o que vai aparecer, você concorda que também não vai ter a mínima ideia do que aquilo está significando, porque a pessoa não faz a mínima ideia do que deveria estar ali. A pessoa não vai colocando ponta para ver algo. A pessoa vai colocando ponta para esperar ver alguma coisa específica. Tá entendendo? Se ele não espera nada, o que tem aqui? Não sei, deixa eu ver. Apareceu alguma coisa, ele... O que ele vai concluir? Nada. Tá entendendo? Porque ele não sabe nem o que devia estar ali. Ele não sabe nem como funciona aquele circuito. Ele não tem a mínima lógica. Então o osciloscópio não serve para nada. Em 1900, na década de 90, as empresas que vendiam osciloscópio se reuniram para saber por que vende tão pouco osciloscópio se tem uma quantidade tão grande de técnicos. Aí eu falei, o pessoal não sabe interpretar. Não é colocar forma de onda. Não adianta ter curso de colocar forma de onda. O pessoal não sabe interpretar, porque isso é eletrônica, isso é lógica, isso é base. Ninguém tem. Ou, perdão, quase ninguém tem. Então, infelizmente, é isso. Por que você está estudando no método PBL? O método PBL traz um maior interesse no estudo do que o método convencional. O que é o método convencional? Funciona assim e as fórmulas são essas. Aí a pessoa fala, legal. Mas a grande maioria não se interessa muito por fórmula, né? Quer saber como a coisa funciona. Aí depois que ele sabe como a coisa funciona, aí vem o segundo aspecto, é como não funciona, que é o método PBL. É o que aguça a sua mente, o que traz realmente interesse é o método PBL.
Só quem fala, ah, legal, entendi. Entendi é muito relativo. Você só vai entender mesmo depois que você for indagado umas 10, 20 vezes sobre aquilo. Aí, que é o RBL, né? Que é um monte de exercício para você. Então, meu, não conta pra ninguém, só entre nós aqui. Você sabia de que a cada 200 a 300 técnicos, sai um que analisa exatamente igual que faz a CTA? O cara desenvolve na prática, sofrendo que nem um cachorro, durante anos, até que chega no nível, faz desenvolvimento. Eu peguei 3, conheci 3 que já usava a técnica da CTA sem nunca ter passado pela CTA. Desenvolveu exatamente a mesma coisa que eu desenvolvi. Em que quantidade de anos? Mais ou menos igual. Por isso que a conclusão do que eu falo, olha, você vai ficar entre 8 e 16 meses igual a um técnico que estudou que nem um louco de 12 a 15 anos. As pessoas falam, o Mário é maluco. Meu, isso eu conheci vários. Posso até contar no dedo, uns 4, 5, por centenas e centenas e centenas que eu contatei de técnicos, engenheiros, etc., que tinham desenvolvido a mesma metodologia. Eu até cheguei a perguntar para o Márcio Toma lá da USP. Antes ele era técnico, depois fez USP, depois se tornou mestre. E ele chegou na CTA com conhecimento aí do módulo 1 ao 4 maravilhoso. Tanto que ele fez curso só top, né? Só lá pra frente. Aí eu perguntei para ele, Márcio, você desenvolveu isso onde? Ah, eu sofrendo aqui e tal, e analisando. Legal, e por que você não ensina isso não? Ah, eu já tentei, mas o pessoal não se interessa, então não, deixa pra lá. Olha só. Quando a gente fala que a metodologia é única no mundo, é única no mundo porque nós metemos as caras na área de educação colocando isso. Mas não que isso seja exclusividade minha. Outras pessoas também desenvolveram, só que não colocaram na área de didática, né? Ou não souberam juntar as peças. Ele sabe na cabeça dele, mas espera aí, como é que eu vou passar isso didaticamente? A coisa é complexa, né? É complexa. E aí, infelizmente, as instituições de ensino, achando que o professor é bom na explicação do como funciona. E aí o estudante vai aprender, só porque ele é bom para explicar. Isso é aprendizado? Está provado que não. O aprendizado é um monte de coisas. E hoje, que eu saiba, né, pode ter e eu não sei, a única instituição que realmente cumpre todos os requisitos para aprendizado mesmo é a CTA. Se você chegar na internet e colocar como eu consigo aprender, coloca isso no Google, aí ele vai te passar uma relação de um monte de coisas que são feitas. Aí você só vai encontrar na CTA. Entendeu? Todo aquele monte de coisas que é feito só na CTA. Por exemplo, você já se tornou um moderador? Não, professor. Tá. Por que eu estou perguntando isso? Porque quando você tenta explicar para alguém a dúvida dele, você limpa qualquer detalhezinho que ainda não tenha sido bem assimilado. Então é mais uma parte de aprendizado e nós permitimos isso com os moderadores, entendeu? Mas procura para saber, você vai falar, caramba, a CTA, eu fiz toda, no ano 2000, nós estávamos tendo já dificuldade de manter o aproveitamento dos nossos estudantes altos, né? Então eu fui atrás de estudos sobre aprendizado. Nós estamos anos e anos à frente de outras instituições de ensino na área de eletrônica, entendeu? Porque o pessoal nem acordou para a vida ainda continua ensinando, o professor é bom, então ele sabe explicar funcionamento, beleza, sabe usar fórmulas, beleza, aí fala, então é isso é ensinar. Caramba, é só ver na internet o que é ensinar, vai ver que não é isso. Então não mudam. Vai fazer o quê?
Ah, não, eu tenho um exemplo, um aluno captou maravilhosamente o que eu falei. Claro, de cada 100, 2 captam sem precisar do RBL. 2 de cada 100. Então é um resultado horrível. Mas continuam ensinando assim. Fazer o quê? Isso é pesquisa mundial. Isso é pesquisa mundial, né? Isso aí tá na internet, tem as pesquisas, mas Mário, como é que o cursinho trabalha? Como a gente trabalha. O cursinho sabe que o pessoal vai aprender a partir de método PBL e método RBL. Então o que eles fazem? Simulado toda hora. Simulado, é quase uma vez por semana tem um simuladão, o cara entra no simulado. O que é um simulado? Estão simulando perguntas, né? Por quê? Porque sabe que a pessoa vai ser colocada na parede direta, é a forma dele correr atrás, entendeu? E é só isso? Não! Eles usam PBL? Eles usam PBL trabalhando a lógica dos... Por que não é isso? Por que não é aquilo? Por que? E aí fica... Estou falando em qualquer área. A área aprendizado é isso. Aprendizado, infelizmente. E você está correndo atrás. Legal. Quanto mais você está lá, ó, cavucando. É isso aí. Mas não esquece de se tornar um moderador. Assim que você tiver... Você já fez o módulo 1, já poderia estar como moderador, ajudando outros. Dá certo? Ixi, como dá? Como você melhora? É impressionante. Tudo bem. Pois eu agradeço, professor, por essa aula. Até a próxima aula aí, que estourou o tempo aqui. E mais uma vez, obrigado pela atenção. Que isso. Tô gostando de ver, viu, João? É isso aí. Capricha aí que tá... Você me perdoa ter falado demais, né? Mas nós estamos falando sobre aprendizado, né? E você está interessado em... Eu quero realmente aprender. Então existem técnicas. Dá uma pesquisada na internet, você vai ver. Se você achar alguma coisa que a gente não faz, você fala, Mário, eu achei uma coisa lá que a CTE não está fazendo. Aí você me mostra e eu vou ver se realmente não está fazendo. Porque pesquisei muito bem pesquisado para realmente não ser... A gente fala, o melhor, quando a gente fala a melhor escola de eletrônica, nós estamos falando em termos de ensino e não em termos de eu sou o melhor. Ninguém está falando isso. Entendeu? Tem gente muito melhor que eu, tem gente com muito mais conhecimento que eu. Tá entendendo? Muito mais. O problema é, para que eu me presto a estar aqui? Meu objetivo é ensinar. Então... Não adianta eu conhecer tudo de eletrônica, eu tenho que arranjar meios e métodos para que você aprenda, entendeu? E se eu conseguir fazer com que você fique melhor do que eu, aí eu cumpri o propósito, olha, top, entendeu? Você tem que ficar melhor que eu. Isso aí... É sério. Isso aí, mas assim, olha só, o Marquinhos que eu dou exemplos na aula, Marquinhos, que tá na aula, o cara ficou melhor que eu. E um estudante ficou mesmo. Nossa, você tem que ver o que ele estava fazendo em conversão DC. E aí, uma pessoa chegou aí, Mário, aí ó, Marquinhos te passou, hein? Aí eu falei, maravilhoso. Isso é o ápice do ensino. Quando o aluno ultrapassa o professor, é bem que a gente queria que fosse quase todos. Nem todos se dedicam para tanto, né? Mas esse é o objetivo, senão... Já imaginou se você aprender somente o que eu sei? Cadê a evolução? Fala para mim. Da onde sai o crescimento? Se você só sabe o que eu sei. Você tem que ir além, pô. Você tem que ir além. Isso aí. Beleza, João? É isso aí. É isso aí, agradeço, professor. Até a próxima aí. Até, um abraço, até mais. E aí, gostou desse vídeo? Sabia que leva de 10 a 15 anos para um estudante aplicado se tornar um especialista em análise de defeitos e projetos? E daqueles que começam a estudar, poucos conseguem chegar lá. Isso se deve ao ensino convencional de eletrônica,
que é voltada a cálculos mentais complexos e sem nenhuma preparação para análise de defeitos. Estudando na CTA, você poderá obter a condição de especialista entre 8 a 16 meses, a partir de um treinamento intensivo com uma lógica simples e objetiva aplicada à eletrônica. E especificamente, nesta aula, você acompanhou e pôde notar que nossos estudantes trabalham com a ferramenta PBL, Problem Based Learning, ou aprendizado baseado em problemas ou defeitos, o que aumenta consideravelmente o interesse e resultado dos envolvidos. E a CTA foi a primeira no mundo a introduzir essa técnica na área de eletrônica já em 1985. Também você deve ter notado que essas aulas de reforço são baseadas nos exercícios dos blocos, onde há milhares de questionamentos que configuram a ferramenta RBL, Repetition Based Learning, ou aprendizado baseado em repetição, que lhe garante aproveitamento médio de 95%. Esta ferramenta de retenção das informações foi introduzida no ano de 2002 e até hoje somos a única escola a aplicar o sistema. Além de diferenciais tão grandes, a CTA direciona seus estudantes para o mercado de trabalho através dos rankings de módulos, quando enviam as questões respondidas dos blocos, ou no ranking geral, quando fazem as avaliações finais de cada módulo. Desta forma, centenas de empresas ficam monitorando seus possíveis colaboradores, tornando o ranking da Escola CTA Eletrônica o maior portal de empregos da área. Mas caso nosso estudante esteja longe dos maiores centros onde essas grandes empresas estão, ainda terá o programa Change to Success, onde a CTA intermedia o contato do estudante de grande performance que está em uma cidade pequena com uma empresa localizada em grandes centros. E se você já é empreendedor, os rankings te abrem novas perspectivas de negócios e parcerias, o que pode ampliar ainda mais sua área de atuação e promover ganhos ainda maiores. E já pensou estar preparado e ser um dos melhores nas Olimpíadas de Análise de Defeitos que ocorrem de 6 em 6 meses? Enfim, a CTA Eletrônica possui um ensino único no mundo e acessível a você em língua portuguesa. Então não perca mais tempo. Vem para a CTA Eletrônica, o ensino definitivo.